Olá, bem-vindo ao Propósito Diário. Prepara seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. E talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisa ouvir. Então fica comigo até o final, porque no final nós vamos falar com Deus em oração. Vamos à mensagem de hoje? Obadias, capítulo único, versículo 12, que diz assim: Você não deveria ter olhado com satisfação para o dia da desgraça do seu irmão, no dia da sua infelicidade, nem de ter se alegrado com o povo de Judá no dia da sua ruína. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, mas traz uma das mensagens mais fortes da Bíblia sobre o coração humano. E para nós entendermos esse versículo, nós precisamos saber o que estava acontecendo. Os edomitas eram descendentes de Saul e os israelitas eram descendentes de Jacó, ou seja, apesar dos conflitos, eles eram povos irmãos. Mas quando Judá foi atacada pelos inimigos e passou por um período de grande sofrimento, Edom tomou uma atitude terrível. Ao invés de ajudar, em vez de demonstrar compaixão, em vez de se entristecer pela dor do seu irmão, eles assistiram de longe. E o pior de tudo, eles sentiram satisfação com a desgraça alheia. Então Deus envia Obadias para confrontar esse pecado. E talvez isso nos surpreenda, porque muitas vezes nós pensamos que pecado é apenas aquilo que fazemos, mas Deus estava julgando algo que acontecia dentro do coração, no pensamento deles. A alegria pela queda de outra pessoa, a satisfação de ver alguém fracassar, o prazer secreto quando alguém que nos machucou sofre uma derrota. E infelizmente isso continua acontecendo nos dias de hoje. Às vezes alguém perde um emprego, alguém enfrenta uma crise, alguém passa por um fracasso, e ao invés de compaixão, algumas pessoas sentem uma satisfação dentro do coração, bem silenciosa, e talvez não fale em voz alta, talvez não demonstre publicamente, mas lá no coração existe um pensamento perigoso, um pensamento assim: ah, bem feito, ela merecia, eu sabia que isso ia acontecer. Mas esse não é o coração de Deus. Deus não se alegra com a dor das pessoas, e quem caminha com Deus também não deveria se alegrar. Isso não significa concordar com tudo que as pessoas fazem, não significa ignorar o erro, mas significa nunca perder a compaixão. Porque quando nós começamos a celebrar a queda dos outros, alguma coisa dentro de nós também começa a adoecer. O amor começa a dar lugar ao orgulho, a misericórdia dá lugar ao julgamento, e a compaixão dá lugar à dureza. E Jesus nos ensinou um caminho totalmente diferente. Ele chorou diante do sofrimento, ele teve compaixão das multidões e ele orou até por aqueles que o crucificaram. E é esse o coração que Deus deseja formar em nós. Em Romanos 12:15 diz assim, ó: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O reino de Deus, ele nos ensina a compartilhar tanto as alegrias quanto as dores dos outros. E talvez hoje Deus esteja nos convidando a examinar o nosso coração. Como que nós agimos quando alguém que nos feriu passa por uma dificuldade? Como nós reagimos quando alguém que não gostamos enfrenta uma derrota? E como que nós pensamos quando nós vemos a dor de outra pessoa? A resposta para essas perguntas revela muito mais sobre quem estamos nos tornando. E que a nossa oração hoje seja para que nunca percamos a capacidade de sentir compaixão, que nunca celebremos a queda de ninguém e que mesmo quando alguém colher as consequências dos próprios erros, o nosso coração continue desejando restauração e não destruição, porque foi exatamente assim que Deus agiu conosco. Vamos falar com Deus? Pai, hoje nós te pedimos que o Senhor examine o nosso coração e nos perdoe, Pai, pelas vezes em que faltou compaixão em nós. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que julgamos mais do que amamos. Perdoa, Pai, pelas vezes em que nos esquecemos da misericórdia que recebemos do Senhor, e nos ajuda, Pai, a ter um coração semelhante ao teu. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que se compadece. E que jamais, Pai, encontremos alegria na dor de outra pessoa, seja ela quem for. E que nós possamos, Pai, ser instrumentos da tua graça e do teu amor
onde estivermos. É o que nós te pedimos hoje, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, não esquece de deixar o seu amém ou seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações e deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Compartilhe esse devocional com todos os seus amigos e me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. E eu te espero aqui amanhã para mais um propósito diário. Deus te abençoe.